Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Rodada número 4 da Bundesliga foi encerrada nesse último final de semana e chegamos aqui para repassar os principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias. Para me ajudar nessa missão, eu recebo ao meu lado, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado pelas saudações, Xará. Vamos aqui para falar mais uma vez de futebol alemão aqui no Scrute, né? É uma temporada que já se inicia forte, né, do Bayern de Munique, né? E a gente vai destacar o que também tem acontecido em outras partes da tabela nesse começo de temporada E agora sim, para a gente entrar mais a fundo no que aconteceu nessa rodada do final de semana da Bundesliga, uma das grandes novidades que aconteceram nos últimos dias no futebol alemão foi a troca de treinador no Borussia Mönchengladbach. O Gladbach foi o segundo time do campeonato alemão a apertar o botão de emergência, demitiu o treinador Gerardo Seoane logo no começo dessa edição do campeonato alemão, encerrando um trabalho de 2 anos, e Eugen Polanski assumiu o lugar dele. Polanski era o treinador da equipe sub-23 do Borussia Mönchengladbach e assumiu o novo cargo de forma interina, pelo menos a princípio. A depender do desempenho do time nas próximas rodadas, é possível que ele permaneça no posto. E, Xará, os primeiros sinais foram positivos nesse final de semana, com o Gladbach mostrando um espírito mais competitivo diante do Bayer Leverkusen e buscando um empate nos instantes finais da partida para dar ao Gladbach o seu segundo ponto nessa edição da Bundesliga. é isso, Xará. E eu acho que antes da gente falar um pouquinho do treinador Eugen Polanski, eu queria trazer um pouquinho de quem é Eugen Polanski. Eu acho que é importante a gente fazer esse preâmbulo. Eugen Polanski, ele é um garoto da juventude do Gladbach, né? Ele foi um jogador de futebol, jogou entre 94 e 2004 no clube. E na sua carreira, além de jogar pelos Potros, né, jogou no Getafe, no Mainz e no Hoffenheim, que inclusive era a última memória que eu tinha dele jogando futebol. Então, tipo, como treinadores, ele foi comandado por grandes nomes do futebol alemão, né, como Rupp Stevens, Julian Nagelsmann, Jupp Heynckes e o Thomas Tuchel, né? E desde que foi dito que ele iria assumir o Gladbach, na semana passada, os discursos que ele tem feito em coletivas, né, e entrevistas, sempre tem sido voltado a reintroduzir uma ligação entre a torcida e os jogadores, né? Esse elo foi um pouco perdido nessa crise esportiva que originou a demissão do Gerardo Seoane, né, um time que está agora 11 jogos sem vencer na Bundesliga e até ontem não tinha marcado sequer gols nessa temporada. Uma equipe que no campo era muito limitada, com grandes dificuldades de criar lances ofensivos, principalmente independente demais da individualidade do Rocco Heitz e do Franco Nohar, além, logicamente, dos gols, né, de Tim Kleindist, que está lesionado e só deve voltar a partir de outubro. Então, é um time que sentiu essa perda, né? E eu vou trazer aqui também um pouquinho desses discursos que eu citei na minha fala. A entrevista coletiva dele na quinta-feira foi o seguinte, né? Ele deu a seguinte frase: a base é a paixão, né? Os torcedores querem ver isso dos jogadores. Quer que o time se recomponha e reacenda uma faísca neles. Acho que não conheço nenhum clube que tenha mais apoio em jogos fora de casa que o Borussia Mönchengladbach. Para os torcedores, isso às vezes é até mais legal do que os jogos em casa, né? E o Tabakovic, que foi quem fez o gol do empate no jogo de ontem, também fez um discurso bem parecido, né? Com, por exemplo, o que o Virkus fez na apresentação do próprio Polanski, né? Que foi sempre num tom mais de você reacender o ambiente e de você se reconectar o clube e a torcida. Então, ele disse basicamente depois do jogo: ele fez um ótimo trabalho esta semana, tentou descontrair o ambiente, trazer diversão e descontração nos treinos. E acho que, já falando de campo e bola em si, eu acho que principalmente a principal mudança do Polanski em relação ao Zeuane, a primeira que foi bem notória foi o sistema de jogo. Ele tentou um sistema de 3 zagueiros, um pouco divergindo um pouco do sistema com linha de 4 que o Zeuane gostava de usar.
e esse sistema foi meio que a base para o time do Gladbach se entender em campo e conseguir emular a organização ofensiva do Leverkusen, que se organizava com 3-2-5 e tentando impedir com que o Leverkusen colocasse os seus principais jogadores em campo, né? O Grimaldo, o Ibo Matza, o, o próprio Alex Garcia, com pouco espaço para você pensar o jogo e rodar a bola rápido, tanto que você consegue no primeiro tempo apenas ter uma chance clara do Leverkusen em campo, que é a cabeçada do Patrick Schick, que forçou uma defesa linda do Moritz Nicolas, e no ataque uma equipe que era muito direta e muito rápida, né? Eu gostei, eu diria que do Jens Kastrup, que veio do Nuremberg, agora nesse verão europeu, e foi uma grata surpresa, sempre aparecendo como um elemento surpresa no ataque. O lance, eu acho que o principal de destaque dele no jogo foi o gol anulado aos 23 minutos, oriundo de uma bola longa, que eu confesso que não sei se foi do Rocco Heitz ou do Yannick Engelhardt, para ele, lançando na profundidade. E acho que isso foi algum insight interessante para essa estreia do Polanski à frente do Gladbach. Foi um Gladbach que demonstrou um espírito mais competitivo, inclusive buscando empate no final da partida. Como você falou, Xará, o Gladbach ainda não tinha marcado nenhum gol nessa edição do Campeonato Alemão. Foi o último time a quebrar esse jejum. O Hamburgo também chegou na quarta rodada sem ter balançado as redes e quebrou o jejum no sábado. E aí os Potros fizeram o mesmo no dia seguinte, conseguindo um ponto valioso para a situação do clube atualmente, mas olha, olhando o cenário mais amplo, é incrível como o Gladbach acabou regredindo nos últimos anos, né? Em dezembro de 2019, o Gladbach estava na liderança da Bundesliga. Claro que liderar o campeonato alemão não era um cenário recorrente do Gladbach, mas era um time que vinha se acostumando a participar de competições europeias, até mesmo avançar em algumas temporadas para a fase de mata-mata. Mas o clube regrediu nos últimos anos a ponto de agora tomar uma decisão mais drástica, demitir o Gerardo Zewani após pouquíssimo tempo de temporada e buscar uma reação para não viver da briga contra o rebaixamento ao longo dessa temporada. Vendo o elenco, as opções que estão à disposição no momento do Eugene Polanski, você acha que é viável, que é plausível o clube sair logo dessa situação das posições mais baixas da tabela, Xará? Sim, eu acredito que tem potencial nesse elenco. Eu acho que o principal nesse contexto do Polanski é reintroduzir a confiança nos jogadores. Por exemplo, tentar facilitar a adaptação, principalmente do Chuto Matino e do próprio Engelhardt e do próprio Kastrop. Eu acho que são jogadores que podem ser muito úteis dentro desse time, até porque você destrava um pouco essa obrigação da criação no Rocco Heitz e no próprio Kevin Stöger, que nitidamente eram sobrecarregados dentro do sistema do Zeuan, e tentar também recuperar a força do jogo pelo lado do campo do Gladbach, né? O Gladbach hoje só tem o bom ponteiro Franco Nohar. Você não consegue contar com outros jogadores de corredores, Luca Netz, o próprio Laurin Ulrich, que é de uma característica um pouco diferente, o Hack, que fez anos anteriores bem fortes, mas do ano passado para cá se lesionou muito e não consegue ter uma sequência. Então eu acho que o trabalho do Polanski vai ter que ser muito baseado nesse contexto aí. E lógico, eu acho que entender qual é o melhor 9 para esse time funcionar. O Tabakovic saiu do banco nesse jogo. Mas o Matino, eu não consigo enxergar em ser esse jogador para fazer o que, por exemplo, o time fez ontem. Tentar sustentar a bola, porque embora seja um jogador fisicamente não tão limitado, mas não é um jogador de muita imposição em altura para você brigar com zagueiros tão pesados. É um jogador mais romper espaços, de atacar a profundidade. Então, eu acredito que talvez Tabakovic se encaixe melhor. O jogo da próxima rodada contra o Frankfurt pode trazer mais insights do que pensa o Polanski aí para esse time do Gladbach. E falando em camisa 9, o Polanski e a torcida do Gladbach certamente estão ansiosas pelo retorno de Tim Kleindins, que atualmente ainda se recupera de uma lesão.
teve destaque na equipe do Gladbach na última temporada e certamente pode contribuir muito ao longo dessa edição da Bundesliga também. Falamos do Gladbach que deu sinais positivos nessa rodada, mas talvez nenhum time tenha deixado seu torcedor mais orgulhoso nessa rodada do que o Union Berlin, que conseguiu uma grande vitória fora de casa, vitória por 4-3 diante do Eintracht Frankfurt. Estava 4-1, inclusive, para o Union Berlin até os instantes finais. O Eintracht tentou uma reação lá nos instantes finais, mas não conseguiu evitar a derrota. E o escocês Oliver Burke foi um dos destaques em campo lá na casa do Eintracht Frankfurt. Se tornou o terceiro jogador do Union Berlin a marcar um hat-trick na Bundesliga, o primeiro a fazer isso, a alcançar essa marca jogando fora de casa. E, curiosamente, os 3 gols do Burke tiveram assistência do Andrej Ilić, jogador sérvio que também forma o setor ofensivo do Union Berlin. E tanto nesse jogo contra o Eintracht quanto no anterior, diante do Hoffenheim, eles dois, o Burke e o Ilić, foram acompanhados pelo Ilyas Ansa no setor ofensivo do Union Berlin. 3 jogadores que chegaram ao clube nesse meio de ano, na última janela de transferências, e já estão causando impacto. O Ansa também balançou as redes nessa vitória do Union Berlin contra o Eintracht Frankfurt. Xará, é um setor ofensivo que vai dando boas mostras para o Steffen Baumgart, e você que talvez seja o maior conhecedor do trabalho do Steffen Baumgart em território brasileiro, queria te ouvir sobre esse começo de temporada do Union Berlin sob o comando do treinador, que é marcante pela sua boina, pelo seu boné na lateral do campo. E também por algumas reações um pouco intempestivas. Eu acho A que gente viu mais uma nesse fim de semana, né? não melhor nem citar o que ele fez aqui. Mas assim, eu dei uma tuitada ontem durante o jogo, que eu acho que é o trabalho mais pragmático do Balme nos últimos anos, e o mais resultadista dos últimos 3 anos. Porque ele veio de um trabalho muito ruim, um final de ciclo ruim no Colônia, um trabalho bem oscilante no Hamburgo. Então tem sido legal ver essa nova faceta dele no Union, que é uma faceta muito mais próxima, por exemplo, dos melhores anos da equipe de Berlim com os Fischer, né? Uma equipe muito aplicada defensivamente. E no jogo de ontem isso foi muito nítido e notório. É uma equipe que usava muitos encaixes setoriais da marcação para tirar completamente, por exemplo, o Chaib, o Barroyá do jogo, e também o Hugo Larsson, tanto que o Hugo Larsson comete uma falha no primeiro gol, que é até incomum. Então, foi uma estratégia a nível defensivo muito forte. E você já citou os 3 homens de frente aí, Xará. Eu acho que assim, o Ilianza, a gente já pode considerar como um dos melhores aquisições da Bundesliga nesse verão europeu. Até porque ele é um jogador que tem alcançado muito sucesso na Bundesliga nesses últimos anos em questão de perfil, né? É um jogador alto, um jogador forte, de passada larga, um estilo que, por exemplo, você consegue enxergar no Nick Woltemade e no Hugo Ekitike, que saiu do Frankfurt, por exemplo. E a jogada do terceiro gol, que foi a assistência do Andrej Ilić para o Oliver Burke, de cabeça, foi um exemplo excelente desse tipo de valência do Ilianza. Além, claro, do bom chute forte que ele fez no primeiro gol da equipe de Berlim. E a gente também tem que falar do Ilić, porque é um jogador que dá para dizer que o Balme já recuperou barra potencializou, né? É um jogador que veio no verão de 2024, ou no meio do ano, agora em 2025, confesso que não lembro. Ele veio do Lille e veio em baixa. Ele ganhou pouquíssimos minutos com o Boys Svensson. O Balme começou a dar minutos para ele já na temporada passada. E ele está fazendo um trabalho de potencialização, assim como, por exemplo, ele fez com o Königsdorf no Hamburgo, com o Tigges e com o Modeste no Colônia. E, tipo, ele tem um estilo de jogo muito parecido com atacantes que fizeram sucesso no Lyon em anos anteriores. Tipo o Sebastian Andersson, o Sebastian Polter e o Kevin Behrens, né? Que são jogadores muito altos, muito fortes,
e que a partir desse primeiro duelo físico ganho, consegue chamar o time para jogar junto e ajuda também o jogo por fora, parecida com o jogo com os alas, com os próprios meias que vêm de trás, e fazer com que o time chegue na frente. Então eu acho que são 2 jogadores, assim, muito importantes para fazer com que esse time do União seja ofensivamente muito forte. E que pode ser que deem trabalho aí a outras equipes, não só o Frankfurt, como foi ontem. A União Berlim já soma 8 gols em 4 rodadas, média de 2 por jogo. Claro que o recorte ainda é muito pequeno, mas esse número chama atenção quando a gente compara com a última temporada, quando o time fez 35 gols na Bundesliga inteira, ou seja, média de 1 gol por jogo na temporada passada. Agora o ataque vem produzindo um pouco mais, graças também a esses 3 jogadores que a gente destacou: o Burke com hat-trick no final de semana contra o Eintracht Frankfurt, o Illich com as 3 assistências para os gols do Burke, além do Wansa. O Wansa e o Burke chegaram ao União Berlim nessa última janela de transferências. O Illich, como o Xará falou, já havia sido emprestado pelo Lille ao União Berlim no começo da temporada passada, da temporada 24-25, e agora foi contratado de forma definitiva, na última janela de transferências no meio desse ano. E é curioso como o União Berlim construiu, né, Xará, suas 2 vitórias nessa Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt nesse último final de semana e diante do Stuttgart na rodada de abertura, com um cenário bem parecido. Nas duas, o União Berlim deixou o adversário com a bola, marcou em bloco mais baixo, perto da própria grande área, e foi letal em contra-ataques, em jogadas em velocidade, executando esse plano de jogo que você explicou, lembrando bem o estilo que já era praticado pelo Urs Fischer nos grandes momentos que o União Berlim já teve na Bundesliga, desde que conseguiu seu primeiro acesso para a elite do campeonato alemão. Quer acrescentar algo a mais, Xará, sobre União Berlim? Pode passar. Vamos nessa, então. Só uma última informação. Se a gente falou bem do ataque do União Berlim, vale prestar atenção na defesa, que até agora é a mais vazada da Bundesliga. Isso pode melhorar com o retorno do Diogo Leite, que estreou na temporada nesse último final de semana. O português vinha treinando em separado porque queria uma transferência, acabou permanecendo no clube e agora, desde essa última rodada em diante, ele vai ser usado pelo Steffen Baumgart. E falando em retornos, Xará, o brasileiro Cauã Santos também estreou na temporada nesse jogo entre União Berlim e Eintracht Frankfurt. É um bom gancho para a gente começar a nossa conversa sobre brasileiros que estão defendendo clubes da Bundesliga nessa temporada. 8 jogadores brasileiros já entraram em campo nessa edição do Campeonato Alemão. Romo, atacante do Leipzig, Jan Couto, lateral do Dortmund, Bernardo, lateral do Hoffenheim, Vinícius Souza, volante do Wolfsburg, Léo Cienza, meia, Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim, além do próprio Cauã Santos, que eu acabei de mencionar, goleiro do Eintracht Frankfurt, e do lateral Arthur, do Bayer Leverkusen. Entre esses 8 nomes que eu mencionei, temos o caso do Léo Cienza, que já não está mais na Alemanha, foi negociado com o Southampton, depois de conseguir um destaque vestindo a camisa do Heidenheim. E queria destacar de início, Xará, o Cauã Santos, que eu já havia mencionado, porque tem a expectativa de ver ele como titular ao longo de uma temporada inteira. Ele deu ótimos sinais de que pode ser uma peça importante para o Eintracht Frankfurt. Ele teve boas atuações ao longo da última temporada, mas acabou sofrendo uma lesão grave que o tirou do campo da reta final da última temporada e dos primeiros jogos dessa atual temporada. E é importante que ele demonstre consistência, regularidade. Agora a gente deve ter uma amostragem maior de Cauã Santos como goleiro titular do Eintracht Frankfurt.
Ele se recuperou da lesão, retomou a vaga de titular e espero que o Dino Topmoller siga dando oportunidades para o goleiro brasileiro, revelado pelo Flamengo. E estou na expectativa para ver o que ele consegue produzir ao longo de 34 rodadas. Em algumas rodadas pontualmente, ele já demonstrou sinais de que pode ser sim importante para o Eintracht Frankfurt, mas vale ficar atento porque o Eintracht Frankfurt, apesar de não ter mais o Kevin Trapp, que saiu do clube com status de lenda, o Eintracht Frankfurt contratou o Michael Zetterer junto ao Werder Bremen, então é uma pequena sombra que o goleiro brasileiro tem nessa briga por minutos, nessa tentativa de se destacar por mais tempo na Bundesliga. Queria te ouvir, Xará, sobre os brasileiros de uma forma geral, se seu destaque for o Cauã Santos ou outro jogador, pode mandar bala. Olha, eu ia citar de Cauã, mas eu acho que a gente precisa ver mais jogos dele nessa temporada. Ele voltou, eu acho que é importante ele recuperar a confiança acima de tudo, aquela falha do primeiro gol, que eu acho que ficou um pouco feio, ainda mais com você tendo um competidor como o Zetterer, que não é um goleiro bobo e muito bom também. Eu acho que pode ter quebrado um pouco o nível de confiança dele. Eu gostaria de destacar o Rômulo, né? Eu acho que é um jogador que pouca gente conhecia aqui no futebol brasileiro. Ele saiu da base do Atlético Paranaense. Pouco, eu inclusive deve ter visto algum jogo dele no estádio, mas não lembro, não tinha memórias. Ele fez um ano bom pelo Göztepe na Turquia e assim, tá surpreendendo. Eu acho que é um atacante que pode ter margem de evolução, principalmente no jogo dele fora da área, né? O time do Leipzig, com o Oliver, né, tem tentado explorar um pouco esse lado dele, não sendo um atacante assim que você vê às vezes em vídeos, né? Aquele cara que ataca o espaço depois de um facão, ser aquele cara mais rompedor, tentando introduzir esse jogo mais associativo no futebol dele. E eu acho que uma das principais valências que ele tem apresentado aí nesse começo de temporada é o oportunismo, né? Ele teve um gol contra o Heidenheim muito interessante, né? Que ele teve um lapso ali de inteligência, de rapidez, de raciocínio muito boa para encontrar o calcanhar e fazer o gol. E nesse final de semana o gol foi parecido, né? Porque foi um calcanhar do Baumgartner que gerou um rebote e ele fez o gol do rebote. Então, ele está tentando se adaptar, entender também como é o sistema do Oliver Werner e acho que pode ser o brasileiro aí com estatísticas mais relevantes, mais interessantes. E eu espero que, por que não? A gente não pode negar que a nossa seleção brasileira está tão precisando de tanto nove aí. A gente tem o João Pedro na seleção atualmente, talvez o Igor Jesus, Pedro, com características um pouco diferentes já do próprio Rômulo, mas ali querendo também se mostrar que pode ser útil para uma Copa do Mundo. Eu acho que essa posição é que na nossa seleção está mais necessitada de gente com qualidade. Eu acho que ter mais uma opção se abrindo é sempre importante. Eu ia falar também justamente do Rômulo. Acho que o Rômulo e o Cauã, pelo menos nesse início de temporada, são os dois nomes brasileiros que mais merecem atenção dentro da Bundesliga. O Rômulo foi reserva na primeira rodada da Bundesliga, quando o Louis Openda ainda estava no elenco do Leipzig. Logo na sequência, o belga foi vendido para a Juventus e o brasileiro ganhou a vaga de titular nos 3 jogos seguintes da equipe, marcando 2 gols nesses duelos. Um nesse fim de semana que você mencionou contra o Colônia, aproveitando o rebote de uma defesa do goleiro. E tô curioso para ver como o Rômulo aproveita as oportunidades que vão aparecer. O maior concorrente dele nesse momento deve ser o Konrad Harder, dinamarquês, que também foi contratado na última janela de transferências, mas a princípio o Rômulo, é o brasileiro que parece estar levando vantagem no momento, como a gente já mencionou em outros episódios do Chucrute, de reformulação no setor ofensivo da equipe do Leipzig. O Sesco foi vendido para o Manchester United, o Penda foi para a Juventus, chegaram o Rômulo e o Harder para essa posição de centroavante e o brasileiro vai dando bons sinais nesse comecinho de temporada. Vamos ver como ele se desenvolve.
Agora, falamos desses dois nomes que podem brilhar, que podem ter boas atuações na Bundesliga. Em relação a outros nomes, já tenho mais preocupações, como é o caso do Arthur, do Bayer Leverkusen, que chegou gerando alguma expectativa no clube, mas até agora ainda não mostrou muito ao que veio. A saída do Jeremy Frimpong no setor direito poderia abrir uma brecha boa para o Arthur, mas ele parece não ter aproveitado muito bem, não vem sendo muito usado dentro da equipe nesse começo de temporada. Não sei, e já surgem algumas especulações sobre possível transferência do Arthur, que, como disse, gerava alguma expectativa quando chegou à Bahia Arena, e essas expectativas no momento não vão sendo correspondidas. Bom, Xará, quer acrescentar algo sobre essa questão dos brasileiros? Tem algum a mais que você quer destacar? Eu acho que o Vini Souza, sabe? Eu acho que é um jogador aí que ano passado chamou atenção por namorar a Anitta, mas eu acho que ele agrega em outros sentidos também. É um jogador que, no Wolfsburg aí, que ainda tá tentando se entender com o Paul Simonis, é um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque é um cara alto, forte, mas também tem tido bastante responsabilidade nesse jogo de construção do time do Wolfsburg. Ele, Lovro Mayer e o Max Arnold estão tentando se entender nesse tripé, né? O Wolfsburg tenta construir seu jogo com os jogadores de defesa mais o Arnold, mas o Vini alterna muito para poder baixar e ajudar o Arnold a sair jogando, ou, ou alternando com o Lovro Mayer, ele sendo meia mais avançado para colocar o Kevin Vima no jogo, e também o Skov Olsen e o 9, ou o Amorra, ou o Pejtinovic. Então é um jogador aí que veio da segunda divisão da Inglaterra, um mercado que a gente tem visto que a Bundesliga está tentando aproveitar, e já que eles também se aproveitam muito de nós. Então, eu tô curioso para ver como esse garoto se destaca, né? Até porque no Flamengo sempre foi cantado em verso e prosa que era um grande talento. Mas o Flamengo tem muito talento individual já experiente, consolidado. Então a gente tinha que ver mais desse garoto. Vamos ver aí se na Alemanha ele se mostra também um jogador interessante. Confesso que eu nem lembrava desse capítulo, desse currículo do Vinícius Souza extracampo, Xará. Mas você me fez ligar o nome e a pessoa. Cara, quando Info... você trabalha em redação de jornal e tem várias amigas, né, meu irmão? Tu sabe até o que tu não quer. Bom, estaremos atentos ao que Vinícius Souza vai fazer dentro dos campos lá vestindo a camisa do Wolfsburg. Nós já mencionamos o empate do Bayer Leverkusen com o Borussia Mönchengladbach em 1-1. Também passamos pela grande vitória do Union Berlim por 4-3 fora de casa contra o Eintracht Frankfurt. Vamos passar rapidamente pelos outros placares da rodada, que começou na sexta-feira com a vitória do Stuttgart sobre o São Paulo por 2-0. Já no sábado tivemos o Hamburgo marcando seus primeiros gols nessa edição da Bundesliga, vencendo o Heidenheim por 2-1. Também tivemos a goleada do Mainz contra o Augsburg por 4-1. O Freiburg também superando por 3 gols de diferença o Werder Bremen, nessa oportunidade por 3-0. O Bayern de Munique também venceu por 3 gols de diferença fora de casa, bateu o Hoffenheim por 4-1. E fechando o sábado, tivemos a vitória do Leipzig por 3-1 contra o Colônia. E fechando a rodada, no domingo, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 1-0. Xará, indo já para a parte final desse episódio do Chucrute FC, queria te ouvir sobre segunda divisão da Bundesliga. Você já me adiantou que foram dias bem movimentados, inclusive lá em Gelsenkirchen. Me conte o que tem de bom a Zweite Bundesliga. Nossa, né? Muita coisa mudou desde que a gente veio participar do último programa, né? O Hannover era o líder em questão, não é mais, já perdeu um jogo e empatou outro. Hoje o Darmstadt, que é o líder do campeonato, o Elversberg é o segundo. Mas eu separei um jogo e dois contextos, né? O Nuremberg, que nessa rodada finalmente venceu sua primeira partida da temporada e, e só afundou o Bochum numa crise que já está se estendendo há pelo menos algumas semanas.
E também vai falar um pouquinho do Schalke, daqui a pouco, que hoje anunciou a demissão de Ben Manga, que era um dos grandes nomes da gestão esportiva do time e havia muita esperança já desde a temporada passada com que ele pudesse reformular o futebol do Schalke. Mas indo por partes, começando pelo Nuremberg, essa primeira vitória foi muito marcante, não só pelo gol do Grimaldi, emocionante, no final da partida, depois de um pênalti bem tosco que o Tinianis cometeu no Kiel Vatien e estava tirando os 2 pontinhos que o Nuremberg tanto queria, que era a primeira vitória. E foi num contexto assim do time do Klose há muito tempo, né? Um time que cria muito, converte pouco e tem muita facilidade de sofrer gols. Então, eu acho que é uma vitória do alívio, eu acho que é o sentimento do pessoal em Nuremberg, tanto do Miro Klose, tanto do Yot Chatlexiu, que é o diretor esportivo. Estavam muito pressionados, corria-se até risco de demissão dupla se não tivesse vencido. Então, foi bom para os dois e também para o próprio torcedor do Nuremberg, porque o time não vencia em casa há pelo menos 6 meses, desde março. O Nuremberg não vencia um jogo em casa. Então, tem esse contexto aí. E falando do Bochum, é, eu separei Dick Dufner e Dieter Hecking como assuntos, porque na segunda-feira passada eles foram demitidos de forma surpreendente. Apesar da sequência ruim de resultados, não era esperado uma demissão dupla. Dick Dufner era o planejador de elenco desse time e montou uma cadeia do futebol com nomes que eram seus aliados de outros trabalhos, né, principalmente o Hertha Berlim, que foi o Pablo Tian, que é um scouting, enfim, tem vários nomes que ele trouxe para o clube e manteve o Dieter Hecking, né, na final da temporada passada como treinador. O trabalho dos dois foi fraco. Eu acho que é isso que se deixa, não tem legado. Dick Dufner, com poucos recursos que o Bochum tinha, montou um time muito limitado, com pouquíssimas opções interessantes do verão, salvo o Frank Onyeka e o próprio Kielvatien, na minha visão. O Leandro Morgala também, que foi um aditivo no setor de zaga. Comprometeu os cofres do clube contratando o Kevin Vogt, que é um jogador histórico da base do time e que não estava conseguindo mais se estabelecer na Bundesliga. Então tem esse problema. E o Dieter Hecking na parte de montagem de elenco, cara, o time não conseguia mudar a chave da temporada passada. Era um time que só tinha. A única valência era saber pressionar e recuperar a bola em campo ofensivo. Com bola, o time do Bochum não anda. É uma coisa bem ruim de você assistir. Mas já agora trocando de pauta, falando do Schalke, e para fechar também, é, a demissão do Meimanga é uma sucessão de problemas que já vem se acumulando desde a temporada passada, né? Ele já tinha caído em descrédito com os gestores do Schalke, graças ao fracasso esportivo da temporada passada, com transferências que pouquíssimos geraram retorno esportivo. Eu consigo destacar apenas o Musacila, que foi até cotado para deixar o time agora nessa janela de verão. Uma confusão em torno do Karol Gerhardt, que era o ex-treinador do Schalke, porque lá em setembro do ano passado ele queria interferir na escalação do time porque ele não concordava com o Gerhardt dar poucos minutos a jogadores que ele tinha contratado naquele verão. E também com escolhas ruins, né, de treinadores. Ele teve, embora ele tenha tido um problema com o Gerhardt, ele mesmo optou pela manutenção do próprio Gerhardt e contratou o Kes van Wonderen, que também não fez o time do Schalke competir na temporada passada. E a partir de abril ou maio desse ano, confesso que não me lembro a época ao certo, mas foi nesse período, as mãos do futebol do Schalke passou a ser de Frank Baumann, ex-diretor esportivo do Werder Bremen, e de Yuri Muda. Eles ganharam mais responsabilidade nesse setor e estão promovendo agora uma mudança dessa parte de planejamento de futebol e da Knappen-Schmidt, que é as categorias de base, né? Uma reorientação dessa divisão de futebol do time. E o Ben Manga já não está mais alinhado com esses valores, né? Foi essa explicação que o Schalke fez em uma nota divulgada à imprensa hoje nessa segunda-feira. Então é uma boa opção aí para outros clubes que estão sem diretor esportivo, que entende de futebol, apesar de trabalhos ruins nos últimos anos, no Watford e no Schalke.
Então, acho que, mas enfim, teve esse contorno trágico aí para a equipe do Schalke, que venceu no final de semana o Magdeburg e tem feito uma campanha bem sólida para arrumar de volta a Bundesliga. É, sem dúvida, um dos postulantes ao acesso. E dando sequência a essa reta final de podcast, quero passar pela Frauen Bundesliga, que já tem 3 rodadas disputadas. O Bayern de Munique chegou ao final de semana como único time com 100% de aproveitamento, com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, mas aí recebeu o Kausais Jena e foi surpreendido. O Jena conseguiu segurar um empate em 0-0 contra o Bayern de Munique, e agora temos 4 times empatados em pontuação no primeiro lugar: Freiburg, Bayern de Munique, Werder Bremen e Wolfsburg. Essas 4 equipes têm 7 pontos somados nas primeiras 3 rodadas. O Bayern foi surpreendido, como falei, pelo Jena, enquanto o Freiburg conseguiu golear a equipe do Hamburgo por 6-2. O Bremen venceu o Hoffenheim por 2-1 e o Wolfsburg bateu o Colônia por 2-1. A artilharia do campeonato, no entanto, está com Celina Cerci, atacante do Hoffenheim, que tem incríveis 5 gols em 3 rodadas disputadas. Ela que chegou a participar da campanha da seleção alemã na última Euro, na Euro desse ano, na qual a Alemanha foi eliminada na semifinal, num jogo muito disputado contra a Espanha, que foi definido na prorrogação. Atacante do Hoffenheim, como disse, 5 gols em 3 rodadas disputadas. Começa a Frauen Bundesliga como grande artilheira do campeonato. E Xará, com essas informações sobre Frauen Bundesliga, sobre a segunda divisão do futebol alemão masculino, a gente encerra mais uma edição do Chucrute FC. Chegamos ao final desse episódio. Agradeço a você por mais uma vez abrilhantar o podcast e agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.